Novamente eu quero falar com você. Eu estou aqui para aquele momento especial. Nós vamos gravar hoje o terceiro episódio de comemoração de 1 ano desse podcast maravilhoso. E, claro, estamos aqui com a nossa mentora do podcast, que é a Márcia. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero que você lembre de curtir, compartilhar, dá lá seu joinha, seu like, compartilha com seus amigos. Você e eu sabemos que esse podcast traz muitas coisas boas. Então, nada melhor que todos nós difundirmos cada vez mais esse podcast. E agora, vamos lá, querida Márcia! Mais Somos um! nós de novo! Mais uma vez, Rosiane, eu cedendo aos seus encantos. Né? Fazer o quê, né? Estou fazendo uma terapia com você. Com certeza, você fez programação neurolinguística para me fazer sentar verdade. aqui, né? A maga da mente inconsciente está aqui Isso mesmo. manipulando a sua mente e trazendo você de novo para o outro lado. Mas é que é muito importante, né, Márcia? Claro. É muito importante que você conte para todo mundo. Eu conheço um pouco da sua história, mas nem todos conhecem, e é importante sabermos de onde surgiu tudo isso, como esse podcast foi pensado, criado. E então me conte, e a Casa Terapias Integrativas, o que você tem para nos contar sobre isso, Márcia? Bom, a casa surgiu em 2018, né? Eu trabalhava já e eu comecei a trabalhar com uma terapia quântica e que precisava... Eles pediam assim, tá, qual que é a sua marca? Qual que é a sua logomarca? Você precisa de uma logomarca, né, para poder fazer as inscrições aqui com a gente, porque o curso, a formação era lá na Espanha. E eu não tinha, era só eu, Márcia, terapeuta. Sim, e pronto, né? Que é natural, é que todos nós comecemos só com o nosso nome. E eu peguei e falei assim, tá, eu vou providenciar. E daí eu liguei para um amigo meu que faz isso, né? E disse para ele assim, ó, eu preciso de uma logomarca para a parte terapêutica, assim, assim, assim. Daí ele falou assim, tá, mas o que você quer? Me dá um briefing, né? E eu disse, eu vou pensar, né? E fui enrolando, porque eu não tinha briefing nenhum, né? E ele começou a me pressionar, Márcia, eu preciso do briefing, o que você vai, que nome que a gente vai dar para isso? Aí eu disse para ele assim, Heitor, eu não tenho nem uma casa ainda para colocar o consultório, eu falei para ele, porque eu atendo, né, num outro lugar, e eu preciso de um consultório particular. E ele me disse assim, tá, mas então pense em alguma coisa. Daí, no outro dia, ele me ligou de novo, e aí, já veio? Daí eu falei, não consigo, porque eu não tenho a casa. Aí, quando eu falei assim, sabe o quê? Coloque casa com 2 As. Porque já tinha a Márcia com 2 As. Falei, coloque casa com 2 As e crie aí um símbolo que possa integrar tudo isso. E ele fez, né? Quando ele me devolveu essa logo, né, da Árvore da Vida, e a explicação desses nós, desses encontros, né, que tem, eu fiquei encantada, né? Sim. Da forma como ele conseguiu, de uma palavra tão simples, né, que é a casa, né? E queira ou não, a casa é primeiro nós, né? Sim. A nossa primeira casa. O nosso interior, Isso. né? Somos uma casa. E como a gente está nessa casa, nesse mundo, né? A Terra é nossa casa, né? E essa integração entre as pessoas, sabe? Entre as energias, né, do entrelaçamento aí você pega a parte do entrelaçamento quântico também, e claro que o símbolo da Árvore da Vida, que une tudo, né? A Árvore da Vida já diz, é tudo. Conte para os nossos ouvintes, para aqueles que nos ouvem, nos assistem, né? O que é a Árvore da Vida? Porque muita gente não faz ideia. E você, inclusive, tem uma história bem interessante sobre a Árvore da Vida. Eu não sei se você lembra, mas você tem uma história interessante, não tem? Eu tenho várias histórias interessantes. Mas a Árvore da Vida, ela é a representação da nossa encarnação, da nossa humanidade e também do entrelaçamento dos mundos, né? Porque a árvore, ela tem a copa, né? Que é todas aquelas raizezinhas para cima, vamos assim dizer, e para baixo ela também tem todo um enraizamento. Então, ela faz a integração do céu, né, da energia espiritual com a energia terrena, né? E o tronco seria esse encontro, figurativamente, tudo. Mas ela também tem muitas coisas.
maravilhosas, né? A gente vê muito isso no consultório, às vezes as pessoas vêm muito desagregadas, sabe? Sim. Dilaceradas, assim. E uma das coisas que a terapia quântica pede para fazer naquele momento é integrar a árvore da vida na pessoa, Interessante. né? É interessante porque as terapias que nós trabalhamos exatamente são chamadas de terapias integrativas. É exatamente para isso. O que as pessoas não têm muita noção sobre as terapias integrativas é que elas são terapias que são exatamente para trabalhar com todas as nossas partes. Não é só com o eu pessoal, nem com o eu coletivo, nem com o eu espiritual, mas é com todas as nossas partes, é com realmente a integração de corpo, mente e espírito, de tudo que integra como ser humano e como seres espirituais vivendo essa vida humana, né? Isso é verdade, porque quando veio a primeira logo, assim, era terapias holísticas, não era integrativas, né? Aí a única coisa que eu pedi para ele mudar, eu falei assim, não, tire a palavra holística e Sim. coloque integrativa, porque realmente as terapias precisam se integrar na nossa medicina clássica, né? Com as condições que a gente tem hoje no planeta, para que isso some no bem-estar dessa pessoa que está procurando ajuda, que está procurando atendimento, seja através da medicina clássica ou seja através da terapia integrativa, mas que essa interação realmente aconteça entre paciente, entre médico, entre terapeuta, né? Sim. Para dar um ganho de qualidade de vida para essa pessoa. E isso explica bastante a própria criação do podcast, né? Sim. Aí, né, em 2018, a ideia inicial era fazer um espaço físico. Sim. Então, vamos montar um espaço físico, unir os terapeutas, e, né, para que a gente pudesse, junto, trabalhar com várias terapias em um lugar só. A gente chegou até a olhar, convidei algumas pessoas, conversamos, a ideia foi aceita, mas não se concretizou, né? Não fluiu. Não fluiu. Daí eu fiquei pensando, bom, tudo no seu tempo, né? Eu não podia parar, continuei trabalhando com a casa. E logo em seguida veio a loja virtual, né? Que Sim. precisava para colocar as coisas da casa lá, as informações para as pessoas poderem acessar. Então, né? você tem uma loja virtual. Sim. Eu não, a casa, né? Sim, A casa tem a loja virtual, né? Que daí ficou bem simples, que é www.acasa.com.br, casa com 2 As, né? Aonde ali a gente consegue colocar informações, quando tem cursos, quando tem alguma coisa que nós fazemos em parceria, né? E isso começou gradativamente a crescer. As sinergias estão As sinergias da CI estão lá, isso mesmo, né? E começou a crescer a loja virtual, né, como fonte de busca de informação e também para que as pessoas pudessem adquirir qualquer coisa nesse sentido. Inclusive as terapias. Inclusive as terapias, né? E eu falei assim, nossa, né? A casa realmente está indo para um mundo mais virtual. A casa está ficando maior. Né? E o primeiro braço foi esse, né? E depois de muito tempo e muitas insistências de muitas pessoas, todo mundo falou, não, que você tem que falar, você tem que contar essas histórias, você tem que isso, você tem que aquilo. Daí eu falei assim, tá, e qual seria o caminho, né? Aí alguém falou assim, por que você não faz um podcast? Né? Daí eu falei, nossa, podcast? Eu nunca me vi fazendo podcast. Aí eu falei assim, bom, é uma ideia boa, vou pensar. E daí, quando eu falei isso, parece que, sim, o universo vai te... Eu digo que chega uma hora que o universo vai te encurralando, né? Ele não vai te pressionando. Ele não vai te conduzindo, não. Ele vai te Ele me conduziu com muita calma, muita paciência. Mas, quando você não escutou com paciência e calma... Isso mesmo. Daí ele falou assim, tá bom. Então, daí eu falei, tá bom, vou fazer. E eu falava, vou fazer. Em uma semana, a gente estava com o estúdio, estava já com a primeira pessoa, que foi o Ercílio, que falou, não, eu vou com você, eu te ajudo, vamos fazer o primeiro, é isso mesmo. E eu falei, então tá, vamos, né? Eu falei, gente, eu não tenho a mínima noção do que vai ser isso, né? De se as pessoas vão querer ou não vão querer ouvir o que a gente tem para falar. E recebeu até nãos, com certeza, né? De pessoas que você convidou e que elas acabaram nem entendendo qual era o propósito. Pois você acredita que nenhum? Não!
Não. Que maravilha! Isso foi uma coisa que uma pessoa me perguntou uma vez assim, você deve ter muita desistência, né? Daí eu falei, como assim? De convidar as pessoas e elas não virem para o podcast? Ou elas marcarem e não aparecerem? Eu falei assim, nunca aconteceu. Olha, Nunca. Todas as pessoas convidadas vieram. Primeiro aceitaram, que você, sim, bem como sim. você falou, a primeira pessoa tem que aceitar, e todas vieram. Assim, casos raríssimos que teve imprevistos, assim, realmente de acidente, que a pessoa não veio. Mas, e daí quando a pessoa me perguntou isso, eu falei assim, nossa, realmente, né? Por que será que todo mundo vem? A resposta, eu sempre digo que está no ancoramento das esferas que estão aqui, né? Uhum. Quando eu me dispus a fazer isso, eu falei, olha, eu não consigo fazer isso sozinha. Eu não tenho todas essas capacidades, né? Uhum. Primeiro que eu não gostava de falar, não gostava de câmera, né? Eu gosto de falar dando aula, isso tudo bem. Mas de expor, assim, não gostava. E eu falei, eu preciso de ajuda, né? E aí eu fiz uma meditação, conversei com meus orientadores, né? Além de ter as orientações físicas, terrenas também, espirituais, Sim. e falei, olha, se esse é um trabalho que precisa ser feito, né? Se eu posso contribuir, Se isso faz um bem para a humanidade. isso, né? Porque eu acredito Sim. nisso, acredito piamente que nada desde 2012, né, que a gente faça nesse plano, que não seja você pensando em você também, porque nós temos responsabilidade conosco, mas que você possa, com aquele seu trabalho, estender para mais pessoas, Uhum. nada vai dar muito certo. Entende? Porque realmente o nosso trabalho agora, né, energeticamente no planeta, com as pessoas, É ser. fazer esse caminho. É dizer assim, eu quero prosperidade para mim? Sim, eu Sim. quero, mas eu também quero para as outras pessoas. Eu quero saúde para mim? Sim, mas eu quero que isso se estenda para mais pessoas. E foi nesse intuito de trazer esse que a gente chama de ancoramento, né, para o podcast, foi trazido um ancoramento espiritual, que eu consegui fazer esse trabalho, que não é só meu. Sim. Eu conduzo esse trabalho. Né? Eu não posso dizer assim, o podcast é meu. Não, eu estaria negando a minha própria logomarca, Claro. que é um entrelaçamento de pessoas e um entrelaçamento quântico. E ao olhar e ao ouvir o podcast, né, a percepção é clara. Você traz terapeutas, você traz pessoas, você traz histórias, você traz novos conhecimentos para quem está assistindo. Então, na verdade, todos saem ganhando. É uma contribuição para todos, porque você teve o ímpeto e teve a vontade e teve a destreza de iniciar, mas você traz as pessoas que trazem a contribuição e tudo isso se estende para um monte de gente, para todos aqueles que quiserem assistir, ouvir, internalizar, perceber. Eu imagino, por mim, né, quantas vezes que ao escutar uma pessoa ali, eu pensei, nossa, eu lembro do dia do podcast da dança do ventre. Eu pensei, nossa, eu sempre sonhei em fazer dança do ventre. E um olhar, né? E eu, como historiadora, eu sei o olhar que nós temos sobre o Oriente, né? De uma forma geral, e principalmente os árabes. Nós temos um olhar mais pejorativo nessa questão da dança, sendo que o teor da dança para eles é completamente diferente. Sim. E a entrevistada trouxe essa clareza. Então, para mim, aquilo ali foi tão gostoso, dá aquela vontade de começar a fazer dança do ventre. De repente, veio a pessoa que falou da música, do canto. Aquilo também te inspira. Às vezes, você pensava, não dá para mim. Daí a pessoa chega aqui e diz, não, mas é simples. Mas você vai lá, é para você. Daí tem alguns movimentos, tem... Cada um dos movimentos que você trouxe, cada uma das terapias, eu acredito que foi uma excelente contribuição para todo mundo, né? Sim, e com isso a gente mostra mais caminhos terapêuticos. A pessoa pode vir me procurar, eu posso atender no consultório? Sim, eu já tenho meus pacientes, né? Não é esse o problema. Né? E não estava buscando uma solução para isso. Inclusive, eu tive que diminuir os meus atendimentos para poder fazer o podcast. Foi ao contrário. Você está fazendo o podcast para conseguir clientes? Não preciso. Né?
Então, é realmente dizer assim, tem um caminho terapêutico que é o caminho que você vai se identificar. Né? Então, as pessoas, quando assistem o podcast, dizem assim, puxa, eu posso fazer isso, ou eu quero fazer isso, ou eu me conectei com essa pessoa. Às vezes, vem pessoas que falam da mesma terapia, né? Sim, sim. E a pessoa vai dizer assim, eu me conectei mais com aquela do que com essa. Não quer desmerecer o trabalho de ninguém, né? Mas ela faz a conexão e ela acha um caminho para ela, aonde ela diz assim, ó, é isso aí que eu quero, eu preciso disso aí. E às vezes, se ela fosse procurar, como é que ela procuraria? Numa lista? Num papel? Não, a gente sabe Lendo? que Não é verdade? já é difícil você escolher, por exemplo, um médico pelo Uhum, catálogo, uhum. já fica difícil. Você vai lá, sei lá, eu preciso de um endocrinologista. Eu vou Aham. olhar ali, tá, fulano, 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 já é difícil de você escolher. Imagine para uma terapia integrativa em que você vai lá, né? É? E que você precisa se desnudar, você precisa expor emoções, expor dores, porque quem procura uma terapia integrativa é uma pessoa que ela está precisando realmente tratar todas aquelas dores internas, aquelas questões que ela às vezes nem percebeu que eram dores. Algumas até já viraram doença física, Sim, né? sim. Mas ela está ali, ó, carregando todas aquelas questões. Para isso, tem que ter uma confiança. Eu, assim como você, acredito que a maior parte das pessoas nos procuram por indicação. Muito Sim, mais do que sim, sim. por Porque fez uma nome e tal. propaganda, né? Exato. Então, esta conexão que o podcast traz é aquela sensação de que você está no consultório com aquela pessoa, Sim, né? isso. E na medicina clássica, você também tem a integração dos médicos, né? Eles vão, quando você vai num especialista ou num médico, ele indica você, olha, precisa olhar, ter esse olhar de um outro profissional. Então, também eu quis trazer isso para o podcast, né? Que a classe terapêutica olhasse e dissesse assim, puxa, realmente, eu posso atender até aqui, né? E a partir daqui, eu acho que tem que ser um outro profissional, uma outra área, né? E que nós não somos a última bolacha do pacote, né? Que tipo assim, eu posso fazer tudo, eu vou conseguir fazer tudo. Não, né? Eu tenho uma terapêutica que tem um alcance, um trabalho a ser feito, e quando chegar em alguma situação, eu tenho que saber para quem que eu vou indicar. E muitas pessoas me procuram, né? Ainda mais com o podcast. Olha, eu queria essa terapia. Para quem você me indica? Eu falo, olha, tem esse profissional. Esse aquele também, né? E no podcast a pessoa tem a chance de olhar, Isso. de escutar, de sentir e assim, literalmente aquela empatia, Isso. né? Aquela sensação que te dá de que, nossa, essa pessoa parece tão querida, né? Essa pessoa assim parece que é tão bom falar com ela, né? Ou desmistificar algumas questões, né? Porque eu lembro quando você trouxe a Ana, a doutora Ana, né? E ela falou das questões de sexo, né? Toda a parte de todos os sexual, dos tabus. bloqueios e tabus. Exato, de todos os Sim. tabus. Como aquilo é, além de esclarecedor, você presta atenção que, nossa, mas isso que eu sinto não é só meu. Claro. Nossa, muitas pessoas têm. Né? É reconfortante, claro. né? E, além de tudo, o terapeuta trata a terapeuta, né? Claro, também isso. Às vezes, quando a gente precisa falar, acho que eu vou fazer uma terapia com aquela pessoa. Tanto que, na hora que eu perguntei para você da árvore da vida, qual foi a questão que eu lembrei? Das árvores da vida que você produziu, né? Que você mesma confeccionou em homenagem aos filhos que não nasceram. Sim, né? sim. Isso foi uma história muito linda, né? Que a árvore da vida, eu digo que ela me trouxe esse caminho mesmo, fui eu que encontrei. Porque eu quando pedi a logo, eu não falei, coloque isso, né? E quando eu fiz a constelação com você, há muitos anos atrás, né? E que a gente identificou lá uma perda, né? De 2 bebês na minha constelação. E você disse assim, faça alguma coisa, né, para honrar isso. E eu fiquei pensando assim, dê um lugar a né? eles. Dê um lugar a eles, né? E foi que eu fui num lugar, comprei as peças e era uma árvore de madeira. Aí eu queria colocar uma energia naquilo, daí eu coloquei cristais rosa para menina e cristais verde para o menino, né? E fiz as 2 árvores de vida de cristais e elas estão na minha casa hoje.
né? Então, e foi muito curativo, muito terapêutico. Então, sempre a árvore vem. Volta e meia ela está ali. E volto a dizer que é muito lindo a transformação dentro da terapia quântica quando as pessoas vêm e a terapia indica isso, integre a árvore da vida. Sabe, aquilo é um bálsamo mesmo. E é tão interessante porque, às vezes, nós não prestamos atenção em alguns chamados ou alguns detalhes, né? Um filme, por exemplo. Cada vez que eu vejo no Avatar, no primeiro Avatar, aquela cena da árvore, né? As cenas são várias cenas, mas tem uma que é a que mais me chama a atenção, que é aquelas que eles estão todos conectados e em frente à árvore. E a ligação e tudo que se fala. E a gente sabe que as raízes das árvores, elas se conectam uma com a outra. Se acontece uma coisa na Amazônia, uma árvore aqui do sul sabe, Isso né? é verdade. Então, isso é uma coisa incrível, o quanto tem esse poder. Existe uma técnica de visualização terapêutica, que é uma técnica em que você conduz a pessoa a entrar na árvore e a sentir todo, né? Sentir os seus pés como as raízes, os seus braços como os galhos da árvore, enfim. E essa técnica é fantástica. Eu costumo usar bastante com os meus pacientes, sempre que eles precisam se fortalecer, que eles estão desconectados. E falta de aterramento quase nem tem acontecido, né, Márcia? Não, quase nada. Os nossos jovens estão precisando, as novas crianças, elas estão tendo uma dificuldade muito grande, né, de estar na terra. Então, isso é o aterramento, é você conseguir colocar, e a árvore da vida é um bom instrumento para isso, tanto na simbologia dela, né, de uso, como um pingente, como algo assim, quanto fazer uma técnica de visualização, ou mesmo apenas sentir essa conexão, né, Márcia? Sim, sabe que na aromaterapia, quando você trabalha a parte emocional, você usa a árvore. Para você ter um conhecimento mais, como posso dizer assim, suprassensível, não é um conhecimento bioquímico, né, técnico do óleo essencial, mas mais suprassensível, que você diz assim, qual óleo eu escolho para aquela pessoa, né? Que óleo essencial vai ser bom para aquela situação que ela está me passando. Você pega a árvore e inverte ela, deixa ela de ponta cabeça. Os óleos essenciais de raízes trabalham as questões mentais, trabalham os nossos neurônios. Faz todo sentido, o desenho já mostra. Isso. As folhas que ficam para baixo trabalham as nossas questões aí mais sutis, assim, as questões mais delicadas, né? E o nosso tronco são os óleos essenciais que estão nessa região aqui. Então, você, dentro da especificação emocional da pessoa, você pode escolher da própria planta, e isso é científico, não é só uma informação, que os óleos de raízes vão trabalhar mais essas questões, as folhas mais lá para baixo e o tronco no nosso tronco. Então, assim, ela é de uma sabedoria, né? A árvore, ela é de uma sabedoria que ainda a gente não compreende tudo. E são tantas histórias que elas teriam para contar se falassem, né? Nossa, muitas. Porque imagine, tem árvores centenárias. Quantas histórias, quantas pessoas, quantas questões passaram por elas, né? Tem uma técnica da psicologia que, se eu não me engano, se chama técnica HTP. Que você faz desenho de casa, de árvore e de pessoa. E aí, nessa técnica, é muito interessante que no desenho de árvore, você pode identificar várias questões. Até uma marquinha que você coloque no tronco da árvore identifica o tempo do trauma, o momento em que aconteceu da tua vida, que aconteceu o trauma, que está ali, a falta de raiz, o número de frutas ou a não colocação, o tipo de árvore. Então, através do desenho de árvores, você pode identificar muitas coisas. Então, quer dizer, em várias linhas, por vários vieses, a árvore tem uma força muito grande, né? Sabe que na antroposofia, nas escolas Waldorf, né, existe um momento, isso eu aprendi com a minha filha lá na época que ela estava na escola, que eu cheguei na época da pré-escola. A professora chegou no portão, quando eu fui buscar ela, falou assim, olha, ela desenhou a árvore da maçã, Daí eu fiquei pensando, isso. Tá, e daí? E daí, né? E daí é normal que toda criança desenhe árvore de maçã. Mas é que na escola antroposófica, né, nas Waldorf, você não pinta desenhos pré-definidos. Tudo é criado
livre. Livre. Não pode ter, não, alguém deu uma arvorezinha para ela pintar. E isso é no mundo todo. Existe um estudo maravilhoso mostrando como todas as crianças, em qualquer lugar do mundo, nas escolas Waldorf, passam por isso. Que em algum momento elas desenham uma árvore da maçã. E colocam a árvore com a maçãzinha pregada na árvore. Pregadinha. Então, eu falei, olha, eu falei para ela, senhora, me desculpa, mas eu não sei o que significa. Você me contar isso, porque eu sempre desenhei muita árvore de maçã. Então, me conta essa história. Aí ela disse assim, então, quando as crianças fazem o desenho da árvore, não é porque a professora sugestiona esse desenho, as crianças, quando fazem isso, significa que elas vão começar a estar preparadas para a alfabetização. Uau! E eu falei, e quando que a gente tem certeza? Ela falou assim, elas desenham a árvore com as maçãzinhas caídas no chão. Aí os primeiros dentes começam a cair. E na escola Waldorf você só pode alfabetizar depois que o primeiro dente cai, né? Que a criança está madura, espiritual e emocionalmente para receber a alfabetização. E olha a simbologia, que fantástico. Lindo, né? Se a maçã caiu, a maçã já está madura o suficiente para ser consumida. E eles fazem esses desenhos. E não é assim, naquela escola. Não, é assim no mundo todo. Sim. E eles estudam, como você falou, né, do estudo dos desenhos. É um trabalho que eu compreendo uma micra do que deve ser, né? Mas eu fiquei encantada com aquilo, né? Com o processo. Então, para você ver como a árvore também está em nós. Eu fiz um curso de análise de desenhos para terapia floral. A professora Rosana Souto, né, que já esteve aqui, Sim. a Rosana utilizou muito isso num lugar onde ela foi e as crianças não sabiam nem suas datas de nascimento e tal, para que ela usasse alguns instrumentos de outra forma para ela saber informações da criança. E ela começou a usar desenhos e as crianças começaram a mostrar a partir dos desenhos florais que elas precisavam. E eu, alguns anos atrás, eu fiz um curso com a Cláudia Stern, da Argentina, de análise de desenho para terapia floral. Márcia, é simplesmente fantástico. É rico, né? É rico, porque é um instrumento de você que a criança traz informações, né, ali sem ninguém estar pedindo. E o mais interessante é que nós não conseguimos esconder as coisas no desenho. Eu lembro quando eu, no curso de constelação, fui fazer o desenho para a análise de desenho sistêmica, né? Que é possível. Eu fui fazer o desenho e foi muito interessante. Eu errei a minha mão e precisava colocar o primeiro marido e o segundo marido, né? E daí eu errei a minha mão e tive que arrumar a minha mão e ela ficou totalmente entrelaçada no meu primeiro marido. Então, aquilo mostrava questões que eu ainda precisava resolver. Mas, teoricamente, era só um erro. Eu só errei. Eu errei no desenho da mão e eu queria deixar ela mais bonitinha. Então, eu realmente passei de novo o lápis em cima para arrumar. Então, não existe um erro, não existe uma coincidência, não existe um sem querer. Existe o interior sendo colocado através do desenho. Então, realmente, as escolas, se fizessem este olhar, traumatizariam muito menos as crianças no futuro, né? Com certeza. Então, é por isso que esse símbolo dessa árvore, né, rege o podcast, né? Ele rege esses dois mundos também, porque você vê as duas cores, né? E é a união do mundo terreno com o mundo espiritual, porque a gente precisa dessa espiritualidade. Sim. Né? Nós estamos enfraquecendo a nossa espiritualidade há talvez mais que décadas, né? Talvez muito mais que décadas. E o resultado disso está em todo esse adoecimento. Sim. Por que está tendo tantas terapias, né? Tantas terapias nascendo, né? Terapias excelentes. E eu falei assim, bom, acho que isso precisa ser mostrado, né? Isso precisa ser compartilhado. Então, a casa nos presenteou com o podcast. Isso mesmo. E assim nasceu o podcast. E a ideia de trazer os terapeutas, qual o teu objetivo? A gente já falou um pouco, mas é bom deixar bem claro. Por que você traz tantas pessoas aqui de terapias tão diferentes? Porque sempre as pessoas me perguntavam, sabe? Eu queria... O que você acha dessa terapia? Né? É como se eu fosse um referencial, assim, né, de terapeutas. Que, olha, acho que para você é mais indicado isso, ou veja com essa pessoa, tem mais essa.
Daí eu falei assim, e às vezes eu tinha que explicar, eles também perguntavam, qual que é a diferença dessa terapia e outra? Hoje é muito mais fácil para mim. Quando me Assiste o perguntam, episódio eu X. falo, olha, veja o episódio tal e tal, que vai ter terapeutas nessa área, veja com qual você se conecta mais, né? E foi assim, sabe? Foi nesse... Não gosto de dizer que é uma brincadeira no sentido jocoso, mas no sentido de estar divertido, né? Você poder fazer esse caminho. Mas foi por isso. E, literalmente, aqui, cada um que vem se sente em casa. Tanto que nenhum dos episódios a gente teve que editar. Olha que maravilha. Em todo esse tempo, né? Daí as pessoas falam, nossa, eu nunca falei tão bem. Ou então os terapeutas me falam depois, muito obrigada, eu nunca tive oportunidade de falar do meu trabalho dessa forma, né? Você conduz muito bem. E eu não sou profissional da área, né? Eu digo assim, eu conduzo porque tem comigo uma equipe espiritual que dá suporte para isso. Uma egrégora. Uma egrégora mesmo, né? Então, não é que eu nasci pronta. Certo. Né? E estou cumprindo a minha missão do meu mapa astral também, né? Que já levei várias chineladas dos meus astrólogos, né? Que dizia o quanto eu tinha que ir para essa área de comunicação, né? E que isso era importante. O quanto precisava colocar para mais pessoas do que aquelas somente do teu consultório. Isso. E daí eu pensei assim, eu posso fazer isso só para mim, como uma autopromoção, ou posso dividir com mais pessoas, porque eu acredito nisso. E eu acho que os grandes beneficiados aqui, além de nós, terapeutas, que, quando estamos do outro lado aqui contando as nossas histórias, também é para todas as pessoas que estão assistindo. Assistindo, não? Eu recebo. Assistindo, ouvindo. Porque quando você vai lá na nossa página no YouTube, você não vê muitas pessoas comentando ou fazendo perguntas. Aí as pessoas falam, mas as pessoas não comentam, não perguntam. Eu falei, claro. Todo assunto terapêutico é um assunto sensível. Sim. Quer dizer, assim, se eu estiver trazendo aqui uma pessoa que vai falar de sexualidade, uma pessoa que vai falar de baixa autoestima, a pessoa, ela olha lá e fala assim, eu não vou escrever nada, senão vão achar que eu tenho esse problema. Exato. Né? Eu não vou expor a minha vida. É uma exposição. E a gente não está aqui para expor as pessoas. Exato. A gente está aqui para trazer às pessoas informação para que elas possam encontrar um caminho de cura. A única coisa que a gente precisa é que elas se inscrevam no canal. Sim. A inscrição garante para a gente dá a mais permanência e mais extensão de exposição, né? Claro. Porque o YouTube só entende que pode passar para os outros se está sendo, né? Porque o interesse do YouTube é que tenham pessoas inscritas, claro, né? Mas veja, é uma plataforma comercial. Em um ano, a gente tem mais de 30 mil visualizações. E falando em um ano, me conte, e agora? Passou o primeiro ano, digamos que já deu a maioridade, ele já está agora, já firmou seu pezinho, já está aí. Alguma mudança, alguma alteração? O que você pretende para esse segundo ano do podcast? Nós temos 2 novidades bem importantes. Uau! Vamos lá! A primeira é que nós vamos criar uma nova vertente, né, de contar histórias transformadoras, né? O nome ainda a gente vai estar quase prontinho, mas histórias transformadoras mesmo, que não precisa a pessoa ser terapeuta, né? Mas que ela passou por um processo interno de uma terapia, autoterapia, ou fez terapia, ou fez psicologia com alguém, ou psiquiatria, seja o que for. E você vai contar essas trajetórias. E a gente vai contar. Trajetórias é um bom nome. Opa! Contribuir! Né? E isso vai ser muito legal. Trajetórias inspiradoras. Isso, acho que podemos adotar esse nome. Gostei também. Que ótimo. Então muito bom. Teremos trajetórias inspiradoras. Mas aí tinha um empecilho. Ai. Né? Eu pensei assim, como que eu vou tratar essas histórias? Como que eu vou poder fazer todo esse caminho, né? Somar tudo isso no processo da casa, no processo do podcast? Eu precisava convidar alguém para me ajudar. Ai, que bom, que legal. Eu pensei assim, não posso fazer isso sozinha. Então, vamos ter mais novidades. Mais novidades. E aí, eu esperei todo esse tempo de fazer, né, desse episódio para convidar essa pessoa. Você já convidou? Não, vou convidar agora. Ai, não! Você tá brincando. Tá aí
você que vai sentar do meu lado aí, na cadeirinha, nós duas. Ô, louco! Uma excelente, maravilhosa terapeuta, uma grande historiadora. Então, você vai saber o que é história melhor do que eu. E eu amo história, mas você é historiadora. E eu acredito que a gente, com essa união de forças, né, a gente vai poder... tá dando nozinho na garganta. Como alguém consegue deixar a Rosiane sem fala? Tem algum jeito. A gente vai poder trazer mais, né? Nossa. Trazer os terapeutas para falar das suas terapias, mas agora trazer as pessoas que tiveram desafios ditos que muitas vezes intransponíveis, mas que conseguiram. Uau! Nossa! Então, eu não posso ficar de joelho e colocar um anel na sua frente. Não, por favor, meu marido não gostaria disso. Então, eu tenho que perguntar para você, Rosiane, você aceita entrar na casa e ajudar esse processo lindo de transformação? Eu vou fazer que nem eu vi outro dia num videozinho de um rapaz do exército. Sim! Então, nossa, Márcia, que honra! Fico muito feliz, honrada e agradecida, porque eu faço parte desde o começo, né? Sim. Nos bastidores, conversando com você e também fui... Me obrigando a sentar desse lado, né? Foi um parto, né? Foi quase um ano de luta para eu conseguir convencer você a sentar do outro lado, para você contar a tua história. E agora eu fico muito honrada e agradecida. E sim, eu aceito e espero fazer jus a tudo isso, né? É uma coisa que eu gosto muito, mas também, apesar de ser uma pessoa muito expansiva, muito aberta, nunca fui lá uma pessoa das câmeras, né? Bem-vinda ao time. Né? Nunca fui disso, apesar de ter tentado ser jornalista, né? Mas aceito com muita honra e com muita gratidão. Nossa! Honra mútua, né? Porque você foi uma das pessoas que ajudaram a inspirar isso, né? A dizer, nossa, como a gente consegue trazer tanta coisa, como eu vou estar ajudando as pessoas. Eu né? assisto todos e os você podcasts. assiste todos os podcasts. E comento em todos eles. É verdade. Né? Mas, então, isso não... Você vê que é nato, né? Sim. Que vem do coração. E aqui é um lugar do coração. Literalmente, eu faço parte, então fico feliz. Então, muito feliz. Mas precisamos comemorar com uma sinergia, né? Com certeza. Nossa, vamos precisamos, lá. Pelo a caixa lá de baixo, a última caixa. De baixo? Vamos ver quem que vem. Porque para um momento tão especial como esse, que nada como uma vem. Sinergia. Para a gente poder escolher. 8 vidrinhos? Não, eu não copiei. Vamos lá, vamos lá. 5. 5. Quem que vem? Vamos lá. Meu Deus, o duro vai ser eu enxergar qual é a sinergia. Dia de Júpiter, da expansão. Estou te convidando para expandir. Literalmente o dia da expansão. E hoje, quem vai borrifar a sinergia sou eu. Isso mesmo. Né? Então, vamos... Que essa expansão seja muito boa. Venha. Não só para nós, como para todos. E que esse novo momento do podcast, que essas trajetórias inspiradoras que vêm agora, fique esse o nome ou não, né? Mas que tudo isso agora, esse continuar deste caminho, mas com um novo jeito, com novos vieses, com novas questões, possa trazer ainda mais um despertar para todas as pessoas. Isso aí. Né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos despertar.